Na verdade, hoje o que eu vim falar para vocês é um pouco do meu testemunho. Nem sei se eu consigo contar tudo, porque é muito grande. Mas é um pouco do meu testemunho e um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida, tem feito no meu coração, tem feito na minha mentalidade. Porque eu entendo que o que o Senhor quer para nós é muito além do que a nossa mentalidade consegue alcançar. E muitas vezes a nossa mentalidade nos atrapalha. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Espero que eu seja clara, em nome de Jesus. E que a palavra do Senhor que vem até mim chegue até você de uma forma clara, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, te entrego, Senhor, tudo que eu preparei. Pai, que o Senhor traga, Pai querido, ao coração de cada um aqui hoje. Cada um precisa ouvir em nome de Jesus. Amém. Vou começar lendo Números 14, 26 e 27. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. O nosso tema é sobre a mentalidade. Eu e o Edgar acabamos criando separado o que a gente ia falar e acabou convergindo sobre nós deixarmos a nossa mentalidade para trás e nós fazermos algo novo para que o Senhor permita em nós cada vez mais as mudanças que Ele deseja em nosso coração. Então hoje você me vê aqui, quase 8 anos, né? Eu cheguei no início da igreja, não foi bem no inicinho, mas assim, a igreja já estava em andamento. E após quase 8 anos, você me vê aqui no Ministério Fé e Família e já enxerga, né, em mim todos os adornos que o Senhor já me permitiu viver. Você enxerga que hoje eu sou uma esposa, você sabe, talvez você já saiba hoje que eu sou uma empresária. Você hoje já enxerga que eu sou psicóloga, já ficou sabendo, né, que eu me formei recentemente. E que eu sou uma cabeleireira bem conhecida em Goiânia, mas nem sempre foi assim. O que o Senhor trouxe ao meu coração de tema para hoje é que, muitas vezes, o retrato que o inimigo quer trazer aos nossos corações é para deturpar a nossa imagem enquanto filho. E isso, infelizmente, anda nos bloqueando para o novo do Senhor para nós. Então, quando eu cheguei aqui, a minha vida era uma vida oprimida, eu estava deprimida, angustiada e sem esperança. E o mais difícil de tudo, eu cheguei aqui órfã de pai e mãe. Esse foi um desafio muito grande para mim. Eu me considerava muito nova para viver essa experiência. Embora eu tenha feito muitas coisas da minha vida relacionada a trabalho, focado nos meus pais, eu consegui cumprir com eles o que o Senhor tinha projetado para o meu coração. Mas quando eu fiquei sem eles, eu fiquei extremamente sem chão. E eu realmente não entendia o que o Senhor queria para mim naquele momento. Mas hoje eu vejo que o Senhor queria me reconectar com Ele. Por quê? Porque eu estava muito envolvida em trabalho, eu estava muito envolvida em tudo aquilo que me desgastava muito e eu estava muito focada na força do meu próprio braço. E eu não entendia que o Senhor queria de mim um posicionamento de acordo com tudo que a gente tem ouvido aqui na igreja há muitos anos, né? E recentemente nós estamos sendo reforçados disso. Então o Senhor foi trazendo ao meu coração para que eu me posicionasse, para que eu fosse me trabalhando, que no momento certo eu estaria aqui. E para mim hoje, de todos os adornos que o Senhor me deu, a honra de estar aqui para mim é muito grandiosa. Porque me mostra que eu estou em um novo tempo no Senhor e isso alegra demais o meu coração. Porque quando você está dentro da vontade do Senhor, o Senhor traz algo muito diferente para a sua vida. Você alcança outras pessoas que estão ao seu redor. Não é só sobre você, é sobre as pessoas que você alcança. E eu quero falar sobre isso. A mudança de mentalidade te leva à expansão. Todas as orações, né, que aconteciam aqui na igreja, tudo o que acontecia, todas as pregações eu anotava. E aí o pastor chamava, que às vezes, vocês podem ver que às vezes o pastor chama aqui até 2 vezes em situações distintas para a gente orar. E na época até eu e o Edgar, a gente namorava, ele ficava meio irritado. Ele: você vai lá na frente de novo.
Eu falava, eu preciso ser curada, eu preciso ser transformada, eu não aguento viver assim mais. E o Senhor foi trabalhando no meu coração. E aí, o tempo foi passando, as pregações foram me trazendo instrução, foi me trazendo consciência do que deveria ser mudado. Fui fazendo os cursos da igreja, que é um grupo menor que traz mais ação. E nisso eu fui evoluindo e pensei, nossa, que linda, né? Estou a todo vapor. Ai, Jesus, Deus é maravilhoso. E aí fui fazendo os cursos e fui me moldando. E fui melhorando. Eu falei, nossa, agora eu tô ótima, né? Vamos embora. E aí, chegou um dia, eu marquei um momento com a pastora Luciene, que ela nos aconselha. Marquei esse momento com a pastora e ela... Uai, Lindeime, o que te traz aqui? Falei, pastora, muitos desafios. E fui falando, a lágrima foi escorrendo. E algumas palavras foram saindo da minha boca. E aí ela falou assim, você já percebeu que você falou uma palavra quase 20 vezes? Eu, nossa, pastora, a ponto de contar, né? Misericórdia. E ela falou, observa. Eu falei, não sei, foi a palavra ódio? Ela falou... Foi. Falei, misericórdia. Aí fiquei pensando, como que eu arrumei essa palavra ódio, né, na minha vida? No momento ela me aconselhou, nós conversamos, ela me falou, me determinou alguns versículos para que eu fosse me moldando ao longo do tempo até conseguir passar por essa fase do ódio, né? De identificar o ódio e pedir ao Senhor para disseminar isso no meu coração. Porque as coisas a gente consegue identificar na terapia, você consegue identificar no livro, nas palavras que são pregadas aqui, você consegue identificar algumas coisas no seu coração, mas quem traz a cura é o Senhor. Não existe outra situação que vai te trazer cura, apenas o Senhor. Só que você precisa enxergar isso. E como que você vai enxergar isso? Através das pregações, através das palavras, através dos grupos de curso que você vai fazendo, através do moldar, às vezes, do conversar com alguém, confessar os seus pecados, como a pastora Lorena falou. Graças a Deus, a pastora Luciene 2. Pastora Luzinha também já me ouviu. E eu tenho certeza que o Senhor me trouxe aqui hoje por conta daquele passo que eu dei também de confissão. Porque o passo de confissão, ele é muito difícil. Você virar para uma pessoa e confessar e falar, não, realmente eu errei. E se desafiar a pedir uma oração e falar para a pessoa apresentar seu pior lado. E a pessoa orar com você e você se sentir perdoado. Isso é a melhor coisa que tem no mundo. Façam isso. Se programe, peça ao Espírito Santo de Deus para revelar no seu coração o que está oculto aí que você precisa se desenvolver para que Ele possa te apresentar e que você consiga realmente levar isso para alguém, para que alguém ore, te acompanhe e te ajude a desenvolver. Certo, depois dessa palavra ódio, há um tempo atrás, eu estava já, com meu marido, a gente estava orando, e aí o Edgar orou para mim por contentamento. Não se esqueça que eu já estava achando que eu estava linda a pleno vapor, já fazia uns anos. Aí o Edgar orou para mim por contentamento. Falei, Jesus, misericórdia, será que eu não melhorei? E aí eu fui observando isso. Só que essa palavra foi latejando no meu coração de uma forma assim muito intensa. Eu comecei a buscar ainda mais o Senhor por minha mentalidade especificamente. Porque existem coisas, como a pastora Lorena falou, a gente precisa pedir ao Senhor, a gente precisa identificar e falar claramente. Senhor, eu preciso dessa área que está suja no meu coração. Eu preciso dessa área que está suja na minha mentalidade. Eu preciso de ajuda, porque senão o Senhor não vai te ajudar. Tipo, Ele não vai descer lá e botar o dedo e falar, fulano, faz isso. Você que tem que conscientizar disso. E aí o Senhor foi ministrando várias coisas no meu coração, já tinha me permitido viver, receber vários adornos, mas a minha mentalidade continuava estagnada. E eu me sentia uma filha necessitada. Então, assim, eu me sentia muito estagnada, me sentia necessitada. Eu começava a ler a Bíblia e parava. Eu começava a fluir no devocional, parava. Eu começava meus momentos de oração, parava. Eu começava a orar de madrugada, parava. Então, assim, existe essa inconstância. Quando existe essa inconstância, a sua fé não está uma fé ancorada no Senhor. Essa inconstância, ela não é normal, ela não é natural. Quando nós declaramos a nossa fé em Jesus, nós temos que ter constância nas coisas. E muitas vezes eu sentava para orar, eu não sentia nada. Me sentia cobrada, me sentia agoniada. Eu falava, gente, eu tô orando e não está acontecendo nada. Mas por quê? Porque eu não tinha constância. Eu fazia 15 dias, a hora que o Senhor
começava a moldar o meu coração, eu escorregava de novo. Então, quando eu me observei como uma filha necessitada, que eu queria orar para o Senhor só o que eu precisava, que eu queria orar só o que eu merecia, eu queria me vitimizar cada vez mais. Então eu olhava e falava, gente, ninguém vê meus lutos, ninguém vê minhas batalhas. Eu quero muito, né, que alguém me ajude. Nossa, eu quero muito. Só que a pessoa que está ao seu lado, por mais que ela te aconselhe, ela não consegue mudar a sua mentalidade. Ela consegue te ancorar e te passar algumas coisas para que você faça. Claro que se você for uma pessoa mais didática, você vai conseguir fazer. Mas se você não buscar realmente no Senhor, isso não será transformado. Então eu comecei. Senhor, me ajuda. Porque o Senhor, Ele quer nos ver. Ele quer nos atender, Ele quer atender as nossas necessidades. Só que muito mais do que isso, Ele quer realizar através de você. O Senhor, Ele quer que a sua fé alcance os outros também. Então, Ele vai continuar fazendo para que você alcance os outros. Nunca é só sobre você. Nunca vai ser só sobre você. Então, o inimigo, ele ama nos ver inválidos e incapazes. O foco dele é nos esconder atrás de máscaras de necessitados e de vítimas. O inimigo já é derrotado e ele quer colocar em nós essas características que são dele. Lá em Apocalipse fala que ele já é derrotado. Só que todas as vezes que nós queremos fazer algo que ele sabe que o Senhor tem projetos nas nossas vidas, ele quer ficar colocando essa máscara, ele quer ficar colocando esse espelho em nós, para que nós ficamos impossibilitados de fazer a obra grandiosa do Senhor. E a obra grandiosa do Senhor está aguardando por nós. As pessoas estão sedentas do Senhor, as pessoas estão clamando pelo Senhor, as pessoas saem para fazer algo secular, se oferece uma oração, a pessoa recebe, a pessoa quer, as pessoas desejam, as pessoas almejam. Então, assim, nós precisamos, inclusive, ter constância para alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se nós tivermos constância, elas vão seguir também. Senão fica todo mundo nesses altos e baixos. Você não tem constância e as pessoas também não. Então o Senhor foi trazendo isso ao meu coração. A sua mentalidade não está ancorada em mim. Você não está alcançando o que eu quero para você. Certo? Muitas vezes também nós nos pegamos vivendo uma vida muito secular. Nós achamos que Deus e o inimigo são páreo um para o outro. A gente acha que vence o outro e vice-versa, mas não existe isso. O nosso Senhor, Ele é muito maior, Ele é muito grandioso. Ele tem muito, muito para nós, mas nós não podemos deixar essa mentalidade secular ficar firmada na nossa mentalidade. Porque nós, infelizmente, estamos olhando para as situações e falar, Deus vai me fazer vencer, mas nossa, o inimigo também é muito grande. Não existe isso. O Senhor já venceu ele. Então, não deixe seus ouvidos disponíveis para que o inimigo fique colocando essas coisas na sua cabeça. Não existe. Mude a sua mentalidade. Unja os seus ouvidos para que o Senhor possa realmente trazer o que Ele quer para a sua vida. Então é isso. Tome postura em Jesus como vencedor e como vencedora. Você está pronto para conquistar e expandir. Conquiste e se estabeleça. E vamos expandir para a honra e glória do Senhor. Deus, Ele não quer suprir apenas suas necessidades. Ele quer que você alcance pessoas com o que Ele tem para você. Então, Ele vai te dar tempo para você orar mais. Ele vai te dar instrução e autoridade para você buscar a face dEle pela vida de outras pessoas. Deus deseja te dar uma casa para que você receba pessoas lá. Deus deseja te dar um carro para oferecer uma carona. Deus quer te dar um carro melhor para você fazer uma visita, ajudar a fazer uma mudança, para você ir num evento da igreja, para que você faça uma viagem missionária. Então, o Senhor quer trazer algo para te abençoar, mas que alcance outras pessoas também, em nome de Jesus. O Senhor busca por corações famintos que querem Ele acima de tudo. Ele diz, se não for por Ele, você não vai. Mas se você for com Ele, você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Moisés foi um exemplo para nós. Ele viu a glória do Senhor e ele ainda pediu mais. Então, ele pediu para ver a glória do Senhor. Então, ele viu muito além de tudo o que estava ali na frente dele. Porque, como eu li no início, as pessoas eram murmuradoras, as pessoas estavam ali desafiando a fé, as pessoas estavam caçoando do nosso Deus. Então, ele
ele, embora indignado, ele embora chateado, ele sempre se arrependia. E ele sempre ia: Senhor, atenda essas pessoas. Senhor, por favor, nos salva das mãos, né, dos inimigos. Porque o Senhor, ele sempre vê lá no futuro, ele sempre vê à frente. E o Senhor deseja realmente que nós também tenhamos essa visão. Tenhamos os nossos olhos liberados, tenhamos os nossos ouvidos liberados, a nossa boca, a nossa mentalidade liberada para tudo que ele está planejando para nós. Então, tenha constância, faça. Se você não consegue hoje definir seus alvos de oração, se você não consegue definir seu tempo de qualidade com o Senhor, se você não consegue ter constância, senta, se organiza e faz. A pastora Nayara falou isso no domingo. A gente não vai acordar com vontade de orar, de jejuar ou algo nesse sentido. Isso não vai fluir claramente no nosso coração. Então, nós precisamos nos determinar nessa constância. E, meu Deus, vocês vão viver algo muito maravilhoso, eu tenho certeza. Nós estamos vivendo nesse momento tão maravilhoso de jejum, nesse momento, e nós vamos viver realmente o que o Senhor tem para nós. Então, traça seus planos de constância de leitura bíblica. Porque como que o Senhor vai falar com você se você nem consulta a palavra dele? Não é só ouvindo as palavras, só ouvindo... Não, o Senhor, ele deseja realmente que você esteja em um momento ali direcionado para ele. O Senhor ama a intimidade. O Senhor nos criou, o Senhor nos direcionou para relacionamentos. Só que primeiro o relacionamento é com ele. Enquanto a gente não entende isso, a gente fica batendo cabeça. O nosso dia é frustrante, as nossas relações são difíceis, a nossa empresa parece que o negócio não vai para frente, o seu trabalho parece que não se desenvolve. A partir do momento em que você realmente se coloca no momento, no que o Senhor tem para você, é maravilhoso. O Senhor, ele realmente vai trazendo clareza ao seu coração. Você vai ter discernimento do que é o inimigo que está fazendo ali na sua vida. Então, assim, busque mesmo ao Senhor, busque constância nesse plano de leitura bíblica, porque você vai, assim, ter sua vida transformada. Na verdade, eu e o Edgar, a gente estava conversando esses dias. Esses dias não, assim, ano passado a gente se propôs a ler toda a Bíblia, nós conseguimos, louvado seja o Senhor, lemos juntos. E aí esse ano nós começamos de novo o nosso plano anual da Bíblia. Ainda tem aquele cartãozinho? A igreja tem um cartãozinho, se você quiser, é um cartãozinho muito bom que você vai acompanhando tudo certinho, quantos capítulos você leu por dia. E aí a gente estava lendo em alguma parte aqui que é natural do ser humano realmente a gente voltar a ficar recaindo a todo momento. Nós estávamos lendo, não sei se eram números, não sei, nessa parte inicial da Bíblia, aí toda hora. O rei, fulano de tal, filho de outro rei lá, cometeu pecados e muito pior. Gente, eu falei, Edgar, esse povo não cansa. Aí depois eu parei para refletir. Falei, meu Deus, mas hoje mesmo eu já desandei umas 3 vezes, misericórdia. Então, assim, a gente realmente, quando você vai ler a Bíblia, você toma consciência dos seus erros, das suas dificuldades, e você consegue clamar mais claramente para o Senhor, especificamente o que você precisa. E que a gente não seja realmente assim, só filhos necessitados e pedintes, mas que a gente realmente se coloque para o que o Senhor deseja para nós. Então, assim, defina na sua vida que você não vai ser mais um dreno, mas decida que você vai ser um filho, uma filha de Deus que faz, que vai atrás, que acontece, que ajuda outras pessoas, que ancora outras pessoas, que pode, né, se disponibilizar para a obra. Agora eu vou ler Gálatas 16 ao 26. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem, né, uma ferramenta para ter para cumprir o que o Senhor quer no nosso dia a dia, né? Mas agora em Gálatas 16 e 26 nós vamos falar sobre isso. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro. Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pastora Lorena acabou de falar isso aqui.
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Então, no momento em que você começa a refletir na palavra do Senhor, o que Ele quer para nós, as ferramentas já estão aqui. Quando você é ancorado pelo fruto do Espírito, você tem todas essas qualidades que o Senhor determina para nós. E se você tem dificuldade de manter essas qualidades na sua vida, no seu dia a dia, se projete em constância para observar o amor e a temperança. Eles são como se fossem dois livros, um que segura o outro. Se você consegue se manter com eles, com os dois aqui, você consegue se manter com os outros. Então, a partir do momento em que você lê a Bíblia, que você faz seus momentos de oração e que você reflete no fruto do Espírito, você vai ter esse momento de constância que o Senhor tanto almeja, tanto deseja ter de nós. E muitas vezes, né, nós falamos assim, eu larguei tudo por Jesus, eu fiz tudo. E aí eu trago uma indagação para nós. Largou o quê? Foi uma vida miserável, cheia de pecado, cheia de vícios, de traumas horríveis? Você recebeu graça. É só a graça para nos limpar de tudo isso. Então, se você já largou realmente, né, grandes coisas por Jesus, agora faça por Ele. Se coloque na obra, se posicione, peça ao Senhor para te dar discernimento em qual área que precisa ajudar, em qual área que você vai alcançar mais pessoas. Porque é assim que o Senhor quer alcançar muitas pessoas. E, sinceramente, eu trabalho com mulheres e eu vejo mulheres que estão dilaceradas, que estão assim com o coração pulando, saltando para fora de você, precisando de um abraço, precisando reconectar com a identidade que elas têm. E só nós que estamos ancorados na identidade em Jesus, nós podemos passar isso aos outros. Se nós não tomarmos realmente um posicionamento da nossa identidade com o Senhor, nós não vamos alcançar. E eu trouxe... O tempo já está corrido. Meu marido ainda vai falar. Eu vou declarar agora os Salmos 40, do 1 ao 5. Eu vou ler ele aqui agora, mas eu gostaria que durante a semana vocês pudessem meditar nesse salmo e declarar. Declara dentro da sua casa, declara dentro do seu trabalho, dentro do seu carro, declara as grandes coisas que o Senhor tem feito. O Senhor tem muito para nós, nós que não estamos buscando. E quando eu falo que Ele tem muito, eu não estou falando de bens, de coisas materiais, não. Eu estou falando de intimidade, estou falando de direcionamento com o Senhor, tranquilidade, de paz. Ele é o príncipe da paz, Ele tem tudo isso para nós. E nós às vezes estamos buscando em coisas, em situações que não vão nos dar. Quem nos dá realmente é só o Senhor Jesus. Então, Salmos 40, do 1 ao 5. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou do poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Olha aqui, é através do que as pessoas vão ver na sua vida que o Senhor vai te fazer direcionar outras pessoas. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. E que em nome de Jesus essa palavra alcance sua vida, sua casa, seu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Aú! Boa noite, igreja, a paz. Tudo bem com vocês? Vou tentar ser um pouco breve, mas não vou conseguir. Bom, a Bíblia é bênção na minha vida. A Bíblia é poder na minha vida, ela é palavra. Aliás, se a Bíblia
Fosse só a capa, eu já glorificava o nome do Senhor e já tá bom, porque ela já me salvou. Mas Deus é bom e Ele nos dá instruções ainda. Amém? Hoje vamos ler Efésios 5, 22 a 33. Vou ler na minha Bíblia aqui, que eu vou mais rápido, eu acho. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém? Só para a gente complementar e continuar ancorado, não precisa colocar, tá? Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Bem, o homem é o cabeça, mas quem o direciona? O corpo. E o corpo é a mulher, ou a esposa. O que o homem realmente precisa não é da sua sensibilidade, mulheres. Não é do seu amor. Mas nós precisamos de honra e respeito. Quando você o honra, talvez, ressuscita nele o que talvez estivesse adormecido. Efésios afirma que assim também vós, como um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Diante disso, mulheres, o que é o tudo? Tudo. Tudo é parte de algo? Sim ou não? Tudo é metade de alguma coisa? Tudo é tudo. O problema, às vezes, está na interpretação. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Mas muito de nós lemos isso, eu mesmo particularmente já li bastante, com as minhas próprias feridas. A questão que nos deparamos, então, ela não está na submissão feminina, ou entenda como igreja, a esposa. Mas no entendimento, Deus não pediu submissão cega, Ele pediu adoração. Mulheres, adorem seus maridos. Deus nos criou. Errei. Deus não criou a mulher. Ele criou o homem. Logo, entramos então na sistemática de que Cristo veio de Deus. A igreja veio de Cristo. E a mulher veio de quem? A mulher veio do homem. Porque também, em Coríntios 11, do 8 ao 9, ele relata: porque o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Cristo foi moldado pelas próprias mãos de Deus, mas a mulher, por entanto, foi tirada da costela do homem. Irmãos, para não entrar muito na questão de anatomia, fisiologia, enfim, questões biológicas, na costela existe
a célula-tronco. A célula-tronco é aquela célula que dá origem a todo órgão, tecido e todas as células que existem em nosso corpo, através de uma única célula. Ela é a base da vida. Então, quando nós vemos tragédias, posso chamar por esse nome, onde homens matam suas esposas, seus filhos, sua família, se autodestroem, sabemos que isso não é apenas influência maligna. É a maldição de Adão levando o homem a dois extremos. Em um extremo, então, a gente tem onde o homem ele é completamente silenciado, ele é isolado, ele é deprimido e ele é, como nosso jogador de futebol, ele fica para escanteio. E no outro, ele é completamente corrompido, fazendo então a personificação do diabo. Porém, o diabo ele não pode se rivalizar com Deus. Ele não tem esse poder. Porém, ele transforma os príncipes do reino, os príncipes que foram chamados de filho, escravizando daquilo que deveríamos ser senhor. Então ele nos escraviza, seja pelo dinheiro, seja por vícios, seja por jogos, enfim, drogas. Ele nos escraviza. É isso que ele faz conosco. O problema não está na submissão feminina, mas no fato de que muitos homens não têm consciência de si mesmo, não conhecem o seu propósito, muito menos conhecem o nosso Deus. E um homem que... Esse, normalmente, é um homem que cobra submissão sem ter uma missão. Gerando, então, tragédias conjugais. É uma lástima. Irmãos, como eu poderia exigir respeito da minha esposa se eu não sou digno dele? Como eu poderei, então, exigir que ela faça algo porque eu quero, sem ter a presença de Deus comigo? Efésios 5:24. Em tudo, sujeitai-vos como ao Senhor. O segredo está no como. Como ao Senhor. A forma como falamos pode mudar tudo. Pode mudar todas as circunstâncias. E não o que falamos. Porque o que falamos é a verdade. Irmãos, o que falamos é a verdade. Tem que ser a verdade. Mas o como falamos, isso é um código que acessa a alma masculina. Todo homem celebra o silêncio por causa do trauma de Adão. Por isso nossas conversas são tolas, pífias, rasas. Nós não mergulhamos. E muitas vezes estamos sangrando, precisando de ajuda, mas temos medo de expor por ser talvez ferido mais, por ser criticado mais. Vocês poderiam repetir comigo? Quem confessa fraqueza, não confessa fracasso. Há uma maneira certa de acessar a alma masculina. E a Bíblia nos ensina isso. Que a mulher deve respeitar o seu marido. Deus mandou o homem amar a esposa, mas mandou a esposa respeitar. Homens, então, não precisam de afeto, como as mulheres. Nós não precisamos do seu carinho. Sabe o que é amor para mim? É acordar, olhar
na sala e ver aquela mesa posta, saber que minha esposa se importou tanto comigo, ao ponto de acordar antes de mim e preparar aquilo que eu gosto de comer. Ela sabe que eu sou fácil de agradar. Até um pão na airfryer já tá bom. Isso sim é amor para mim. Um homem respeitado em casa, ele se torna então um líder melhor, um provedor melhor. Ele constrói uma highway de completa prosperidade familiar. E eu não falo prosperidade só de dinheiro. Eu falo prosperidade espiritual. Eu falo de prosperidade onde aquele lar tem alguém que ora. O primeiro a colocar os joelhos no chão, que seja eu. O casamento é um desafio. E o primeiro desafio do homem deve ser sua esposa. Casamento é rotina. Um filósofo nos relata, Chesterton, onde ele diz: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Ou seja, é o ordinário, o dia a dia, que vai nos trazer o extraordinário. Muitos buscam, então, espetáculos, profecias diárias, enfim, fogo descendo, é gente subindo, é língua para todo lado. Mas a verdadeira grandeza, ela se encontra na constância, no compromisso diário. Eu costumava, estou mudando minha visão já, eu costumava olhar a igreja como a arca de Noé, cheia de animais e fedendo dejetos. Quando eu ia para a escola bíblica dominical, minhas professoras, elas não me falavam que os filhos de Noé tiveram então que alimentar os animais e limpar os dejetos. Eu fiquei pensando nisso agora, depois de grande. Talvez, eu acho que foi por isso que Cão, filho de Noé, acho que se rebelou tanto com Noé. Porque pensa, Deus deu um problema para o meu pai, hein? Meu pai simplesmente transferiu o problema para mim. Agora pensa em cuidar de um casal de elefante. Meu Deus. É merda para mais de metro. Então, irmãos, na igreja eu louvo a Deus por conta dos ministros, mas muitos querem ministrar louvores, querem receber profecias, receber orações. Mas até hoje eu nunca vi ninguém se estapear aí com o pastor Glaucio para falar que é o primeiro que vai lavar o banheiro. Nunca vi ninguém juntar com a mão da tia Carol e ir lá servir no Ministério Infantil. Falando em Ministério Infantil, amanhã é sexta-feira, honramos com o nosso compromisso de pagar, então, os trabalhadores que estão fazendo a obra da Igreja das Crianças. Pelo amor de Deus, irmão. Foi vergonhoso demais ver o pastor quase implorando no grupo semana passada. Irmão, se você não tem R$5 para doar, vem aqui, irmão, bater massa. Vai carregar tijolo para os pedreiros. Faz um lanche. Trabalhador feliz é trabalhador com barriga cheia. Mulheres, estou terminando já. Respeitem apenas homens de Deus. Se ele não tem caráter, não tem uma missão, ele não adora a Deus, como diz o pastor, esquece, irmão, esquece. Ele é apenas um moleque. Esquece, irmão. Agora, você, arrependa-se, mude de vida. Falando em mudança de vida, uma vez eu e minha esposa, a gente foi fazer um curso em São Paulo, com o pastor Josué. E ele nos disse o seguinte: Edgar, mas entenda isso como seu nome. Luciene, Devani, Alailson. Mudança
só é mudança se mudar algo. Se você falar que vai mudar, fazer planejamento de mudança, planejar o ano inteiro e acabar fazendo a mesma coisa, mudança só é mudança se mudar algo. Homens aceitam desafios. O primeiro desafio da minha vida, então, foi minha esposa. Eu gostaria que vocês olhassem essa lâmina e refletissem. Irmãos, fica só com som, não olha para mim. Refletisse, olha aquela montanha. Se pergunte, se faça uma pergunta agora: por que você subiu a montanha? Por que você casou com essa mulher? Por que você teve esses filhos? Por que você abriu essa empresa? Irmão, por que você veio para a igreja? Irmão, por que você subiu a montanha? Por quê? Mas o mais importante, não se trata do porquê, dos porquês, mas como você desceu dela. Como você vai agir daqui para frente? Como você vai tratar a sua esposa? Como você vai cuidar dos seus filhos? Como? Casamento é rotina. Eu te encorajo a viver a rotina de Deus essa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. A salva de palmas. Deus abençoe. O tema da mensagem essa noite: mudança de mentalidade te leva à expansão. Antes de começar a ministração, que eu falei para a amada igreja, hoje é noite de transformação, é noite de mudança. Às vezes você chegou aqui essa noite achando que tudo está errado na sua vida, que nada está dando certo. Eu quero dizer algo para você: não é a economia que dita sobre a sua vida, é o Deus que você serve que dita sobre a sua vida. E você não está aqui por acaso, você não é qualquer pessoa. Olha o que diz Jeremias 1,5: eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e nomeei para ser meu profeta às nações. Ou seja, eu e você, nós não viemos por acaso. Eu e você, nós fomos sonhados por Deus. Nós fomos sonhados por Deus. Você não é qualquer pessoa, porque você foi planejado pelo Pai, pelo Senhor dos Senhores. E essa noite eu quero orar por pessoas que precisam ter mudança de mentalidade, que precisa dar um passo à frente, que precisa crer, que precisa ter esperança em Deus. Às vezes a sua fé está abalada, às vezes você nem crê mais que Deus pode mudar a sua história. Eu quero convidar a amada igreja a se colocar de pé, porque a mudança de mentalidade te leva à expansão. Se você quer expandir o ano de 2025, primeiro você precisa mudar a sua mentalidade, deixar a mentalidade de coitadinho, porque nada dá certo. Sabe por que você tem que deixar a mentalidade de coitadinho? Porque você é filho do rei, porque você é bem-aventurado, porque você é sacerdócio real sobre essa terra.